Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Bom, já tem um tempinho já que eu não venho aqui falar com o Dr. Rodrigo Magaldi, que é o diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino. Bom, no começo da pandemia, a gente nessa distância, a gente tirava a máscara, 2 metros, vamos trabalhando sem máscara de novo para vocês conseguirem entender o que a gente fala, principalmente eu que falo enrolado, né, doutor? Imagina. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Alexandre. Bom estar aqui novamente. Uma distância segura, tá? São 2 metros praticamente. A gente, num ambiente seguro, né, que a gente já falou sobre isso. Mas foi comprovado, né, que a Covid, a transmissão não era daquela maneira que nem todo mundo imaginava, né? Mudou bastante. A máscara ajuda muito, na verdade, né? É um obstáculo importante que segura bastante, porque segura a saliva, né? Segura as gotículas que voam ao ar, então ela ajuda bastante. Tanto no que diz respeito a você passar, quanto a você pegar também, né? Está protegido. A via respiratória você tem uma filtração. É uma filtração parcial, é claro. A máscara tem uma validade, a gente já falava sobre isso, porque molha e tudo mais. Mas é importante, sim. Eu volto a dizer que algumas coisas, lembra que a gente já conversou sobre isso, Alexandre? Que algumas coisas talvez não vão voltar à normalidade. Então, por exemplo, restaurantes, esses self-services, onde o pessoal ficava conversando em cima da comida e tudo, eu acho que isso vai ser obrigado a pessoal a estar com máscara, a atender de máscara. Então a biossegurança, vamos dizer assim, ela vai mudar muito. Eu acho que a gente vai ter mudanças grandes que não vão voltar atrás e acho que são interessantes, porque elas não protegem só da Covid, né? Protegem de todos os outros vírus também, de todas as outras patologias, bactérias, enfim, esses cuidados de lavar a mão, de usar o álcool gel, de melhorar a higienização, eu acho que isso é muito importante. É algo que não vai sair da nossa cultura. Bom, vamos lá. 2 anos de pandemia, né? Completamos 2 anos praticamente. A primeira notificação foi final do ano de 2019, né? Sim. Novembro de 2019, aí chegou no Brasil em abril. Sim, sim. Aí abril, primeira, blackout, fecha tudo, aquela coisa toda. Então, ou seja, nós estamos falando de Covid aqui na nossa região há 22 meses, correto? Sim, sim, perfeito. 22 meses. A gente fala, eu acho que o primeiro caso, se não me engano, Alexandre, um senhor de Pinhalzinho, um senhor que passou aqui com a gente fez o diagnóstico, foi em março, se não me engano, de 2020, então, em março de 2020. E aí ele entrou em óbito, foi o primeiro óbito, inclusive, da seu João ou seu Joaquim. Exatamente. Bom, aí nós vemos esse tempo todo caminhando de lá para cá, aprendeu-se muito, ainda tem muito para aprender, parece que o vírus aí vai mudando, né? Qual que é a sua avaliação agora, depois de quase 2 anos de pandemia? Essa pandemia, a gente acho que nunca viu em filme uma história como essa e a gente viveu na pele, está vivendo ainda na pele. A pandemia não acabou, isso é muito importante. Sempre falamos sobre as possibilidades de variantes, lá atrás já dizíamos, lá no começo, quando ninguém falava em variante, a gente falou, olha, como qualquer vírus, ele vai mutar, ele é mutágeno e vai apresentar variantes. A gente falava sobre isso. Falamos inclusive das vacinas que teriam que ser atualizadas anualmente. Sem sombra de dúvida. E infelizmente, isso também não é ovo de Colombo, é algo que a gente, claro, estuda e sabe que isso aconteceria de uma maneira ou de outra, mas é muito complicado. A gente passando por um momento triste ainda, 620 mil óbitos hoje, né? Hoje a gente completa 620 mil famílias enlutadas, é muita gente que morreu no Brasil, por questões políticas também, por questões, você muito bem colocou, a gente aprendeu muita coisa, mas muita coisa, mesmo a gente já sabendo, a gente deixou de utilizar. Então isso eu acho que é o... Vamos tocar nesse ponto. Isso eu acho que é o criminoso, Alexandre, é o criminal em relação a algumas atitudes na saúde que deveriam ser melhores. Não estou discriminando esse ou aquele político, mas essa ou aquela conduta. Eu acho que isso não podia acontecer. A gente agora está na iminência de começar a vacinação infantil, que é de suma importância, já se mostrou. No Brasil são 318 óbitos em crianças hoje. Hoje o número atualizado, faleceu uma criança, acho que anteontem, algo assim, ou ontem. Então, são muitas crianças, tem gente que fala que não sabia que criança morreu de Covid, mas isso não é verdade, muita criança faleceu. 320 crianças é uma coisa, é grande, um número grande.
Então a gente começa agora a vacinação, o estado de São Paulo, se não me engano, começa no dia 17, Minas também vai acompanhar mais ou menos essa data, então segunda que vem deve começar em São Paulo, na quarta-feira provavelmente em Minas também vai iniciar a vacinação infantil. É importante a vacinação infantil, as crianças realmente têm um Covid mais leve, hoje aqui a gente atendeu pelo menos umas 20 consultas Covid, pelo menos 20 ou 30 no total, de diagnósticos, não suspeitas, diagnósticos. Então, Positivados, tá? Sim, o Covid está mais leve, né, Alexandre? A gente está vendo o Covid como uma gripe hoje. Agora é uma gripe. Sim. Ou seja, o Drauzio Varela atrás falou que era uma gripe e ele sentou, né? Ele sentou. Exatamente. Agora sim é uma gripe. Hoje a gente vê com um quadro mais leve, poucos, ou são menos os casos de internação, aliás, poucos na verdade, e os casos graves também são mais atípicos, mas nós temos casos graves. Ontem tivemos um caso grave. Esse caso grave de ontem era vacinado ou não vacinado? Vacinado esse. Mas a maioria dos casos graves, eu falo daqui, não falo só por Ouro Fino, falo pelo Covidário de Águas, onde a gente está trabalhando, Serra Negra, maioria não vacinados. A gente considera aí em torno de 72% a 75% nos nossos números são não vacinados. Hoje mesmo a gente viu pacientes que vieram aqui positivos não vacinados. E aí com medo. O medo de que seja, fala, mas todo mundo teve Covid lá na minha casa, mas o pessoal vacinou, meus amigos do fim de ano vacinaram e eles estão bem. E eu parece que estou. Então, vamos melhorar, passar a medicação necessária, quando melhorar, vacinar. Então você que não vacinou ainda, vacina, é importantíssimo, é algo que não dá para discutir, não é uma questão política, não é uma questão de WhatsApp, de Facebook, é uma questão de conhecimento técnico, de quem está trabalhando em linha de frente. Tem que vacinar. Primeira, segunda, terceira, quarta que vai vir, quinta, sexta. A gente vai tomar essa vacinação, provavelmente como é a vacinação de influenza, de parainfluenza, das outras patologias virais. Então, vai ter cronograma anual de vacina? Vai entrar exatamente no cronograma e a gente vai ter que tomar a vacina. Bom, foi bom ter tocado nesse assunto. A gente vê que os Estados Unidos positiva muito mais que o Brasil, Sim. Logicamente pelo tamanho do país, mas a porcentagem lá é maior. Por quê? Porque os Estados Unidos, as pessoas têm aquela coisa, não vou vacinar e pronto, não vacina mesmo. Sim. E é um direito, né? Não só lá nos Estados Unidos como no Brasil, a pessoa não querer se vacinar. Porém, a pessoa que não se vacina, ela coloca em risco não só a vida dele, como quem também está vacinado, né? Exatamente, Alexandre. A gente sempre fala sobre isso, que é até onde vai o teu direito e até onde vem o direito do teu próximo, do teu irmão. Então, a liberdade é algo muito complicado nesse sentido. Eu acho que a vacinação tem que ser obrigatória, sim. Eu acho que o passaporte vacinal já é obrigatório em todo lugar. A gente está vendo o Djokovic, né, aquele tenista famoso, foi número 1 do mundo, lá na Austrália, toda a complicação que ele levantou por conta da não vacinação. Gente, tem que vacinar. Quando a gente vê as pessoas que são vacinadas, que têm Covid, porque a gente nunca falou que quem fosse vacinado não pegaria Covid, jamais. Não existe uma vacina assim que totalmente zera. A varíola, que havia desaparecido do planeta, voltou, mesmo com todo mundo vacinado. Então, na verdade, a vacina, ela reduz os riscos de internação, de mortalidade, de morbimortalidade. Ela melhora muito e reduz o risco de uma doença mais grave. Então, você que acha que, eu vou vacinar porque dá uma dor de cabeça ou porque tem alguns sintomas, a gente pegou bastante pacientes com sintomas pós-vacinais, aí, de reação vacinal, mas são reações leves. E a gente, nesse tempo, pegou, eu vou falar um número, talvez milhares de pessoas com Covid, e a gente viu o quão é mais ruim ter a doença do que você ter uma reação vacinal. Então, na verdade, a reação vacinal espera-se até, muitos não têm, a grande maioria, 10 a 15% tem uma reação leve e 2% mais ou menos tem a reação mais agressiva. Então, de 100, 2 vão ter um quadro piorzinho, um quadro gripal mais forte, às vezes uma complicação sanguínea, trombótica, que pode acontecer, sim, realmente, mas a grande maioria se dá bem com a vacina e reduz o risco de... Ou seja, o risco da vacina, ele é muito inferior ao risco de você adquirir a doença e de repente virar óbito. Ele é de milhares a milhões de vezes inferior, né? Porque no índice de morbimortalidade da doença em relação à vacina é 1 milhão de vezes de diferença.
Então, na verdade, não tem essa não pode ser uma desculpa. E a desculpa política, pelo amor de Deus, né? É uma que nunca pode ser utilizada. Como que está o convidário hoje da Santa Casa? Não tem mais convidário aqui, né? A gente não tem mais um convidário aqui, a gente está fazendo os atendimentos, ainda usa todos os protocolos. Esse paciente mesmo que esteve ontem ficou na UCE, nós não vamos nominar, né? Mas semana passada, semana retrasada também tivemos pacientes, semana passada também tivemos pacientes que ficaram em isolamento, do isolamento com todos os cuidados, com paramentação, uso de máscara, de luva, roupa adequada, enfim. Da mesma maneira que era no ápice da Covid, do nosso convidário, a gente faz aí um fluxo para levar o paciente embora com o mínimo de risco de exposição. Esse paciente, inclusive, de ontem foi num transporte especial, de UTI, claro, com todos os cuidados necessários. Hoje, a influenza, a gripe, ou melhor, a H3N2, ela é mais forte que o Covid? Está complicando mais? Ou o Covid ainda está na... O Covid, como a gente falou, ele está mais leve, mas a influenza, a para-influenza, sempre existiram, né? Então hoje a gente tem uma gama muito grande de patologias, de vírus que estão aí no ar. A gente fala que é virose, o pessoal fala, mas virose, o médico só fala que é virose. Hoje a gente tem pelo menos uns 5 ou 6 vírus diferentes que estão em atividade. Então é o H1N1, é o H3N2, né? A influenza, a para-influenza, a fluorona, que é essa associação de gripe com o corona que está teve casos em Minas, casos em criança, inclusive, uma variante que é a variante Darwin, a variante B. Então essas são variantes do influenza, do para-influenza, que são vírus de gripe, mas como a gripe, como a gente viu, o que uma gripe pode fazer e quanta gente ceifar no mundo, a gente vê que essas gripes também podem fazer isso, e fazem. A gente tem casos de H3N2 graves e de H1N1 graves também, assim como casos leves. Podem trazer a óbito também, de qualquer forma. Pode levar a óbito. Pelo um quadro bem parecido com o quadro da Covid. A gente não vê tantas complicações em outros órgãos, tipo órgãos centrais, ou sangue, trombose, AVC, mas a gente vê muita complicação pulmonar, as pneumonites virais, os processos infecciosos pulmonares, onde a pessoa acaba tendo aquela falta de ar, aquele quadro respiratório mais agressivo e muitas vezes evoluindo a óbito, sim. Vou apimentar um pouquinho. Vamos lá. A dengue, ela estava de férias, ela voltou agora? Voltou. A dengue com as chuvas volta, né? O mosquito... Ela ficou 2 anos, né, de férias. Fora. O pessoal estava saindo pouco, tomando conta das casas. Eu acho que o que a gente falou no início, da biossegurança, isso vem muito de encontro a isso. Por quê? As pessoas estão tomando mais conta da casa para evitar água parada, para evitar isso, para evitar contato. Apesar de que no fim do ano o brasileiro, no geral, deu uma relaxada forte. E a gente sabia, óbvio, que esses números iam aumentar. Eu acho muito coerente a gente pensar em não fazer carnaval esse ano, a gente pensar em evitar as festas por enquanto, novamente. O mundo inteiro está tomando esse tipo de atitude. Nos Estados Unidos, você colocou muito bem, aliás, tem uma cultura anti-vacina de alguns e essa cultura faz com que os Estados Unidos sejam o número 1 hoje em óbito. E o que você falou do aumento do número de casos, acho que anteontem 1.200.000 casos nos Estados Unidos, ontem 1.300.000 casos nos Estados Unidos. Então esse aumento do número de casos também dá-se ao aumento do número de testes. Coisa que no Brasil hoje, por exemplo, a gente está em falta. Não tem em Minas, nenhum teste, tá? Hoje acabou. Exatamente. Hoje vocês viram aqui, ou aqui, a gente tem imagens da Você vai mostrar isso, um número absurdo de pessoas que vêm com síndromes gripais, preocupados, é claro, a gente entende isso, e a gente tem explicado, a população está entendendo isso. Não tem teste, infelizmente, Minas aqui terminou o teste, acabou, não tem teste nem pago, nem particular, privado, nada. E, então, isso também dificulta a gente a fazer um número maior de diagnósticos. Então, tem mais gente? Tem. O que a gente está fazendo? A gente está mostrando o pico do iceberg, mas aquela montanha toda que está embaixo d'água, aquele número de casos muito grande que está acontecendo... São os assintomáticos, então vai ter muita gente assintomáticos. Não vai ter... Que também falávamos lá no começo do número de assintomáticos, lembra? Sempre falávamos sobre isso. E tinha aquela dúvida, passa ou não passa, né? Que essa gripe, ela vai acometer muita gente e a grande maioria das pessoas, ela vai ser realmente um quadro gripal leve ou até assintomático.
apesar de apenas 10%, ou 8%, né, que chegou 8% dos casos totais, é que vão levar a complicações mais graves. Só que 8% num país continental como o nosso, de 200 milhões de pessoas, é um número muito grande. Então, por isso, infelizmente, a gente está com esses números de 620 mil mortes, terceiro país no mundo em número de mortes. A Rússia, agora nesse final de semana passado, ultrapassou, infelizmente, né, nesse número infeliz o Brasil, tem 670 mil mortes hoje, e os Estados Unidos em primeiro lugar com um número grande de mortes, beirando já 1 milhão de mortos. Né? Bom, já está mais que comprovado que a vacina funciona então, né? Sem sombra de dúvida. Quem não tomou vacina, por favor, vacine-se. Tá? Eu tomei as 2 doses, não tomei a terceira ainda porque não liberaram. Dia 16 de fevereiro eu estou lá, na terceira dose. Importantíssimo, Alexandre, esse seu trabalho é importantíssimo nesse quesito, e mais importante é que você em casa entenda e convença os seus familiares. Você que passou festas do fim de ano, você que foi passear, a gente entende isso. A gente está numa ânsia tão grande de sair desse fechamento, desse casulo, dessa prisão que a gente ficou durante esse tempo da Covid, mas você tem que entender que realmente essa aglomeração acabou levando a um aumento do número de casos, sim. Todo mundo que vem aqui conta isso pra gente. Olha, estou arrependido. Eu escutei hoje 30 pessoas falando, estou arrependido de ter feito reuniões em casa, ter recebido o pessoal, dos meus parentes, dos meus amigos. Então, infelizmente, a gente vê que esse número aumentou muito por conta disso. E também por conta dos não vacinados. O não vacinado não é que ele passa mais ou que ele pega mais. Mas o que acontece? Quando o não vacinado é infectado, o risco de ele ter uma patologia mais grave é maior, é simples assim. Ele tendo uma patologia maior, ele vai tossir mais, ele vai ter mais secreção, ele vai ser mais infectante. Ah, não, mas então você está querendo dizer que o não vacinado é mais... Clinicamente, sim, ele acaba passando mais por conta disso. Então, se a gente conseguir vacinar grande parte, nós temos 150 milhões de brasileiros vacinados, né? A gente conseguir fechar essa vacinação, a gente fala em 75%, 80% da população vacinada por uma segurança maior, a gente vai reduzir o número de casos e vai reduzir principalmente a gravidade dos casos, evitando internações, óbitos. Vocês veem que de 600, claro que 1.000 é um número muito grande, 100 é um número muito grande, 1 é um número muito grande para quem perde um familiar, né? Mas de 600 mil para 620 mil, demorou muito, demorou bastante. Então estava numa crescente do número de óbitos no Brasil e isso deu uma freada. Ah, mas são 20 mil, é muita gente? É, mas o prazo foi maior. Então a gente vê que a gravidade está menor e a mortalidade também está menor. Inclusive a internação, né? Hoje não tem ninguém internado aqui. Hoje não. Hoje ninguém internado. Eu cheguei um dia aqui e tinha 20. Você já teve aqui com 20 e tantos, né? Que a gente 20, quase colocou 26 parece, né? Chegou lá, Tivemos ter colocado, parece que teve que fazer um puxadinho, né? Sim, puxadinho de puxadinho no convidado ali. Bom, doutor, mais alguma informação que seja importante para as pessoas, além de se vacinarem, de repetir, vacinem-se. Lembrar que, como a gente falou, tem vários vírus aí em andamento, tem vírus a vir ainda. Tem variante nova sendo produzida, né? Variantes novas, variante grega, delta agora, deltoide nova, tem outras variantes e vão aparecer. O vírus ele faz isso, o vírus ele é um ser meio bobo, muito simples, mas ele faz isso muito bem, ele se adapta. Então o que acontece? Esses vírus, pela qualidade mutágena do vírus, de mudar, ele vai se adaptar e vai aparecer um novo vírus e vão aparecer as variantes. Lembra, a gente conversou sobre isso lá atrás, você falou, mas novos vírus, eu falei, novas variantes a princípio. Por quê? Porque são pequenas alterações do vírus, a proteína spike, a proteína P, mas depois, talvez até um vírus diferente, porque a variação é tamanha que, como o influenza e o para-influenza. Por que para-influenza? Porque ele tem uma diferença do vírus anterior. Então, é de se esperar que realmente apareçam novos vírus. A gente está numa época viral, que é essa época de chuvas, a gente tem o rotavírus, que é aquele vírus que dá diarreia, vocês estão vendo isso, a gente está vendo isso no pronto-socorro, aqueles pacientes que vêm com diarreia, com vômito, com náusea, com quadro digestivo importante, e também vírus sincicial respiratório, que é um vírus que dá no inverno, mas dá também um pouco no verão. Então, na verdade, são vários vírus aí que estão circulantes. Então, você tome os cuidados necessários, vacine-se, vacine sua família.
Vacine-se pelos 600 mil dos 620 que não tiveram oportunidade de vacinar, que esse é o número, em torno de 600 Eu mil tive novos. amigos que... Eu tive um amigo, por sinal. Fabinho, o Binho, todo mundo conheceu o Binho. O Binho estava morrendo de medo e torcendo para a vacina chegar. Ele, infelizmente, não conseguiu esperar a vacina. O Binho testou positivo, evoluiu para óbito. E todo mundo conhecia o Binho. Um cara super gente boa, para cima, e não conseguiu esperar a vacina. Então, a gente tem a oportunidade de ter a vacina na mão, né? E outra, quem já tem acima de 12 anos já pode ir lá já fazer a vacina, não tem que esperar. Exatamente, importantíssimo. Então, vacine-se, mantenham os cuidados, uso de máscara é importante. Infelizmente, eu tenho que falar, vou receber críticas, vão falar, esse é o chato. Não é hora ainda de aglomerar, não é hora. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade, merecida por tudo que a gente está passando, por tudo que o mundo está passando, mas a gente tem que aprender com os nossos acertos, mas sobretudo com os nossos erros. Entender que a Europa está fazendo isso não é à toa, que a Itália está fazendo isso não é à toa. Os cruzeiros, essa liberação dos cruzeiros marítimos foi precoce, está provado, está comprovado. O mundo inteiro está ceifando o cruzeiro, a pessoa fica fechada no ambiente, fechado, se alimentando em salões fechados, com jeito fechado, fazendo festa, sem uso de máscara, sem os cuidados necessários. Isso não pode acontecer. Então não é a hora de aglomerar ainda. Mantenham o uso de máscara, mantenham o uso do álcool, mantenham a higienização das mãos. Lembre-se da dengue, portanto não deixe água parada em casa, combatam o mosquito e, sobretudo, vacinem-se. É a única mensagem que a gente pode passar, Alexandre. Então tá aí, doutor, obrigado pela atenção. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar seu like aí. Até a próxima. Valeu. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.